A paz de Jesus. Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto para os irmãos. Está em João, capítulo 14, versículo 17. Diz assim: O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Precisamos compreender aqui que existem algumas instruções que Jesus precisava dar para os seus discípulos, que agora ele voltaria para o Pai, voltaria para o céu. Então aqui ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. E dentre dessas instruções, ele fala do aprender e do Espírito Santo, o Consolador. Vamos ver também no versículo 16, que ele diz assim, no versículo 26 desse mesmo capítulo, que ele fala assim: o Pai vos enviará esse Espírito, aquele Espírito que eu já havia falado, esse Espírito que é Consolador, e ele vos ensinará tudo, e também vos lembrará aquilo que eu já disse. Qual o objetivo desse vídeo hoje? O objetivo é mostrar para você como ler a Bíblia. Vamos falar o vídeo, e no decorrer desse vídeo, o objetivo é ele mostrar. Não vamos dizer que ensinar, que seria a prepotência, mostrar uma coisa que outros têm feito diferente. Então vamos, na verdade, mostrar para você que existe uma forma mais eficaz em que você possa ler a Bíblia e essa mesma palavra fazer efeito na sua vida. Vamos compreender aqui, que eu já tenho falado principalmente nos últimos vídeos, a preocupação do Senhor de ensino. Isso é tão importante que vamos ver Paulo dizendo assim, aquele que ensina é digno de dobrada honra. Você vai ver Deus falando assim: ensina o sábio, ele se tornará mais sábio. Mas não repreenda o tolo, para que ele não se volte contra ti. Está vendo uma preocupação de ensinar? Para quem que ensina? Para aquele que deseja aprender. Naquela época, naquele tempo, os tempos dos antigos, era comum um homem, e no Oriente ainda existe esses hábitos, muitas vezes, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais idosa, um ancião, ele sentar e às vezes os jovens, crianças, à sua volta, ele começa a falar. Aquilo ali é tão importante para aquelas pessoas que ouvem, que elas se preocupem. E quando um ancião fala, principalmente nos países do Oriente, essa fala, ela tem muita importância. Diferente dos países do Ocidente, principalmente no Brasil, que o ancião, o idoso, só serve para ficar de lado ali e ser calado. Não é assim. Então, Deus ele fala tanto de uma preocupação de ensino, que ele relata isso na Bíblia toda. Quando você lê o Salmo 119, você vai ver ali, com raras exceções, 1 ou 2 versículos, onde que ele vai falar da palavra, a tua palavra, os seus ensinos. Todo o Salmo 119, ele está relacionado a um ensino. O que Deus quer falar? E agora Jesus veio, ele passa um período no nosso meio, e a preocupação dele era ensinar. Até os milagres eram no intuito de ensinar, a forma dos milagres no intuito de ensinar. Então, o objetivo, principalmente dos vídeos que o pastor Marcelo tem trazido, o que as pessoas olham? Pegam um momento, ouvem um pequeno momento e dispersam. E algumas pessoas até no privado e muitas vezes também no próprio vídeo, ela vem falar de alguma coisa que a gente percebe que essa pessoa nem viu o vídeo todo. Então, os vídeos não são informativos, na verdade, aqui. Os vídeos são ensino. Por mais que eu fale, às vezes, dos ministérios,
muitas vezes, principalmente no intuito ali no início, era para combater mesmo o sistema na Maranata. Não há engano em que eu digo constantemente sou pastor na Maranata. Então não há nenhum engano sobre isso. Então, desde o início do vídeo, o objetivo ele foi praticar o hábito de falar ali para as pessoas que existem outros que não concordam com o sistema. Quer dizer, na verdade, existem muitos que não concordam com o sistema. Então, muito debati sobre isso. Mas agora, nesses últimos vídeos principalmente, a direção que o Senhor tem nos dado é porque as pessoas elas são perdidas sem saber o que fazer agora. O nosso amigo partiu, vamos dizer assim, né? Podemos chamar assim, nosso amigo, gostava de aparecer muito. Ele não é mais assunto na Maranata, agora querem revivê-lo. Isso é errado, não foi isso que aprendemos de Deus e não deveria ser isso que praticamos. Mas o objetivo dos vídeos é ensinar. Então, quando a pessoa, imaginemos que uma pessoa entra numa sala de aula e ela assista 10 minutos, 15 minutos daquela aula e vai embora. Se você entrou no vídeo, claro que você pode botar na velocidade 125, 1,50, 1,70, passa rapidinho e depois pare naquilo que é mais importante para você, claro, sem dúvida. Agora você pode entrar no vídeo simplesmente como curioso, para perceber do que o pastor Marcelo está falando mal dos outros, entender que seria isso, ou você pode simplesmente parar para aprender. O objetivo dos vídeos, principalmente os atuais, são para lhe ensinar, lhe mostrar coisas que você não deve praticar, é ensino, e ensinar. Esse é o objetivo desse vídeo, de mostrar como você deve conhecer a palavra de Deus. Você se converte e a maioria das pessoas, posso dizer assim, considerando uns 90, 95%, não sabe ler a palavra de Deus. Não sabe conhecer a palavra de Deus, tomar um conhecimento da palavra de Deus. Se ele não tem um conhecimento da palavra de Deus, ele não consegue entender como Deus fala. Não consegue ouvir Deus falando com ele. Você tem uma necessidade de Deus falar contigo. Se Deus vai falar contigo, é porque Ele tem o objetivo de ensinar. Então, isso é o que Deus quer. Então, meus irmãos, vamos entender aqui. Jesus, ele chega e diz para os seus discípulos as últimas instruções. Em uma das instruções que lemos, ele diz assim, um espírito de verdade, e as pessoas não querem receber, porque não conhecem Ele. Nós que estamos buscando ao Senhor, temos o objetivo de querer conhecer mais ao Senhor. Por quê? Nós precisamos de uma direção. Temos problemas. Conversava com uma pessoa nessa semana e ela disse assim, mas eu não vim por amor. Em outro momento que eu conversava com ela no trabalho, eu falava, olha, eu quando fui servir ao Senhor, não fui porque estava com problema, ao contrário, eu estava recém-casado, bem casado, ainda não tinha filho, eu não casei porque minha esposa engravidou, tinha um bom trabalho, tinha amigos, minha família era uma família unida, eu não tinha o que reclamar. Fui bem recebido na família daquela pessoa com a qual eu casei, da minha esposa, eu não tinha o que reclamar. Então, em algum momento eu falei isso e quando conversava com ela, ela falava, não, mas eu não vim, eu vim pela dor, como se houvesse uma diferença de você vendo pelo amor, como alguns relatam, é diferente você vir pela dor. Não há diferença nenhuma. O que importa é você vir. E Deus, ele encontra momentos e situações onde uns estão mais receptivos ao Espírito e outros menos receptivos. Jesus, ele demonstra isso.
Ou seja, ele reúne ali os discípulos, aquelas pessoas estavam receptivas, com a multidão seguia Jesus. Lembra que era comum ver uma multidão com Jesus, seguindo Jesus? Essa multidão vinha e ia embora, ou seja, não estão receptivos, tão receptivos. Quero ouvir o que é bom, quero ouvir coisas boas, mas não estavam receptivos. Então agora, com mais intimidade, Jesus ele passa para ensinar, continuar o seu ensino. E ele diz assim, o meu ensino vai parar por aqui, mas o Pai vai enviar outro. Parar entre aspas, tá, irmão? Senão daqui a pouco vem algumas pessoas dizendo, o pastor Marcelo falou que Jesus parou de ensinar. Não. Aquele momento ele seria assunto aos céus. Então, ele ensinaria, mas através do Espírito Santo. Então, o Pai enviaria o Espírito Santo para ensinar. Ele ainda diz assim, ó, esse vos ensinará, eu vos lembrará tudo. Por isso que eu digo, a necessidade de você aprender a conhecer a palavra de Deus. Existem vários planos de leituras que se aplicam. Você vai ver em umas denominações um plano, em outra denominação um outro plano. Existem planos de leitura reconhecidos, você vem lendo tantos textos todos os dias. Nenhum desses são eficazes. Claro, são eficazes sim, para quem quer estudar. Aí sim, esses vídeos, essas formas, né, essas apresentações, elas são eficazes para quem quer conhecer e estudar a palavra. Mas para quem quer conhecer a vontade do Espírito Santo, que é a grande maioria, é quase 99% das pessoas que estão dentro da igreja, essa vontade de conhecer a palavra de Deus para a sua própria vida, porque ela precisa de uma direção. Quando ela chegou à presença de Deus, ela não tem uma direção, ela veio porque não tinha uma direção, as coisas davam errado. Eu digo assim, eu não dou opinião nem para a minha vida própria, porque quando eu faço dá tudo errado, então eu preciso da direção do Senhor. Em tudo que eu faço, eu preciso da direção do Senhor. E as coisas funcionam porque erro como ser humano, mas Deus ele vai agindo, me mostrando como eu devo consertar aquilo que é normal. Eu dou um passo, erro. Eu tenho que perceber, reconhecer, sentir isso de Deus, ele me mostrando. Vamos lembrar de Maria, Marta e Maria. Marta preocupada com os afazeres, Maria querendo aprender. Então ele diz assim, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Então essa parte de você reconhecer é a parte que precisa ser escolhida. Então vamos lá, meus irmãos, sem mais delongas, como dizem, né? Outras pessoas, e sem mais continuar e ser mais objetivo, a Bíblia, ela precisa ser conhecida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, onde o autor ele está pronto para te ensinar naquele momento. Mas para você ter isso, você precisa estar com o autor do seu lado e saber que ele está do seu lado. Você perceber que ele está do seu lado. E como você aprende matemática? Você é matemática principalmente, nas exatas principalmente, você aprende praticando. Quanto mais você formula, mais você executa aquela prática e mais fácil de você aprender. Então, a palavra ela é bem parecida. Você aprende praticando. Ou seja, quando você pratica, que o Espírito Santo esteja do seu lado, você vai percebendo. De uma forma prática, então, para a leitura da palavra. As pessoas dizem assim, ó, começa dessa forma, faz de outra, depois você vai. Não. Eu aprendi isso com um pastor que hoje realmente nem ensina dessa forma. Ah, pastor, então o senhor aprendeu com ele, ele ensina de outra forma, da outra forma. Não, não é pior, tá? Piorou. Então as pessoas conseguem piorar. Na presença do Senhor, as pessoas conseguem piorar. Um pastor muito antigo, que hoje não está mais no nosso meio, ele dizia assim, Deus não chama ninguém para piorar de vida. Mas algumas pessoas conseguem piorar, principalmente pastores. É triste isso, mas é a verdade. Vamos lá. Então, o primeiro passo para quem quer
ler a palavra e que essa palavra tenha eficiência, eficácia, né? Tenha efeito na sua vida. Vamos dizer para você, comece no Novo Testamento, de forma prática, tá? Agora é objetivo. Comece no Novo Testamento, desde Mateus. As pessoas têm alguns hábitos, quando não é uma leitura, né? A leitura eu falei, existem técnicas, táticas, técnicas, formas variadas de ler, né? Existem muitos ensinos sobre isso. Mas muitas pessoas, quando querem ler a Bíblia, ela pega e abre num lugar qualquer e começa a ler ali. Não é a forma mais adequada de você ler a palavra. Perdoe. Não é a forma mais adequada de você ter uma palavra, de você ler a palavra. É sim, uma forma gostosa de você ter uma palavra de Deus. Tem momentos na vida, e às vezes que você quer abrir ali e começa a ler, e Deus vai falando ali com você, é algo gostoso, aquele momento, aqueles versículos. Sim, não há problema sobre isso. Tem pessoas que gostam de ler salmos, mas se você quer ter uma eficiência na sua vida sobre a leitura da palavra, não é essa forma. Para a eficiência na leitura da palavra, você precisa começar no Novo Testamento, principalmente os novos convertidos que nunca fizeram isso. É bom que você um dia chegue a ler a Bíblia toda, tá? Mas o objetivo se você não é um estudioso da palavra, mais uma vez, é aquele que quer ter uma eficiência da palavra na sua vida, você não pode ter pressa. Então você começa no Novo Testamento, ali em Mateus, desde o primeiro versículo. Você começa no primeiro versículo. E depois qual versículo você lê? O segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Parou de ler, resolveu parar e vai ler no dia seguinte. Quando você voltar a ler a Bíblia, você vai voltar em Mateus, versículo 5. E você vai ler o versículo 5, versículo 6, parou. No dia seguinte você quer ler, você vai voltar no versículo 7. Você leu 5, 6, uma sequência. Essa sequência, ela é instrutiva. Parece, você vai perceber isso bem ao longo do tempo, que essa sequência, ela vai começar a estar lhe ensinando. Tem um processo comum, um processo de ensino comum. É um pouco parecido com isso, mas claro, estou falando de uma forma espiritual. O Espírito usa essa forma para ele se aconchegar ao nosso lado, ele vai estando sem percebermos. Já falei em outro vídeo que o Espírito é como uma pomba, ele desceu sobre o Senhor numa forma de pomba. Por quê? Uma forma de pomba, porque a pomba é bem sensível, você não vê ninguém andando com pomba nos ombros, porque ela é sensível, qualquer movimento mais brusco que você faz, ela vai embora. Assim é o Espírito Santo. Se você pensa qualquer coisa que vem na sua mente diferente, pronto, ele vai embora, te deixa ali. Então, quando você começa a ler dessa maneira, você vai aprendendo a sua alma, a sua mente, a ir permanecendo ali dessa forma, e o Espírito, ele vai te trazendo tranquilidade e ele vai estando contigo. E você vai começar a perceber que ele vai começar a falar com você. Então, essa é a forma onde você dá liberdade do Espírito Santo de falar. Então, de novo, você começa em Mateus. Pastor, eu já li a Bíblia toda. Mas se você não tem uma profundidade da palavra, então eu lhe recomendo assim. Se você é um estudioso da palavra, gosta de estudar, gosta de buscar, não é isso, tá? Eu estou dizendo para pessoas que querem ter profundidade na palavra. Vamos lá, só para os irmãos compreender. Há muitos anos atrás, logo quando eu me converti, eu trabalhava muito, dormia em média 2, 3 horas por noite.
tinha a igreja, e a igreja tomava muito tempo, era muito tempo que ela detinha das nossas vidas, hoje menos, e não estou reclamando com isso, foi bom na minha vida. Algumas pessoas reclamam, eu não, por isso que eu digo que eu não fui enganado, eu sabia que podia, sabia o que devia fazer. Provavelmente foi pelo hábito, costume de praticar a vontade de Deus, querer saber a vontade de Deus. Então, hoje, para isso não é pesado. Ah, você deu dízimo, você não deu. Olha o problema que as pessoas encontram aí. Alguns dizem que dá dízimo é pecado, outros dizem que você não dá dízimo é pecado. As pessoas não sabem o que fazem. Então, vamos lá. Então, eu li a Bíblia ajoelhado, porque eu li e orava ao mesmo tempo. E muito cansaço, eu lia um versículo e dormia ali, caía ajoelhado ali, normalmente na cama, no sofá, um momento mais íntimo com o Senhor, solitário ali com o Senhor. Nesses momentos, eu lia um versículo e já cochilava, e daqui a pouco eu acordava, lia mais um. Um dia eu via as pessoas aprendendo, eu era novo convertido, tinha acabado de chegar na igreja, e eu via pastores pregando, diáconos, conhecedores, a igreja, agradeço a igreja que eu me converti, foi uma igreja muito incisiva naquilo que era do Espírito Santo, isso foi muito bom para a minha vida, os obreiros, diáconos que ali participavam, eram homens de Deus. Então, e eu percebi, eu falei, eu quero isso para a minha vida. E o conhecimento da palavra, não eram estudiosos, mas conheciam a palavra. E eu sabia que para não ser enganado, eu precisava conhecer a palavra. Então eu orava ao Senhor, lia e já orava, e eu comecei a dizer assim para Deus, Deus, eu não tenho tempo de ler a sua palavra. Então, o que eu li, me faça compreender. Porque as pessoas falavam que elas liam, daqui a pouco eu não entendiam, elas voltavam, depois liam, voltavam, eu não compreendiam, e às vezes no próprio púlpito se aplicava isso, de ensinar que se você ler, você volta. Eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho tempo de ler e voltar, porque eu tenho pouco tempo para ler, e o pouco tempo que eu tenho para ler, eu ainda cochilo, eu ainda durmo por cima da sua palavra, então eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, o pouco que eu ler, eu preciso compreender. Eu dizia isso para Deus. Deus, ao estar lendo a sua palavra, me ensina, me faça compreender, para que o pouco que eu leia, eu compreenda e possa ler mais, porque se eu tivesse que voltar, eu leria menos. E fui fazendo isso, acreditando que isso era simples, era só fazer e ia pedindo a Deus. No decorrer dos anos, aquela palavra foi entrando no meu coração e eu fui começando a estar mais firme, não me preocupando muito com o que os diáconos falavam, claro, obedecendo, praticando aquilo que se falava, mas não me preocupando se estava certo ou estava errado, porque era natural naquilo que estava errado e eu sabia que não precisava praticar, eu sabia que estava errado. E hoje, voltando esse tempo atrás, eu compreendo o quanto Deus me ensinou. Eu digo para as pessoas, eu não sou nenhum estudioso da Bíblia, mas eu não sou enganado. Eu ouço, na hora que eu ouço alguma palavra, eu não sou aquele que sabe onde está, sabe o versículo certinho, sabe os termos, não. Mas eu conheço a palavra, toda a palavra. Porque foi uma prática na minha vida. E como poucos, na verdade, sim, situações assim são pouquíssimas. Eu não vejo isso acontecendo, porque pastores que leem muito, vejo pastores, não, mas eu leio muito, pastores que não conhecem da palavra o que eu conheço. Porque, na verdade, eu li e escondi no meu coração, e quando Jesus bate, eu abro, ele entra e começa a me ensinar daquilo que está escondido. Não é guardado, é escondido, porque quando você guarda, alguém pode pegar. Então eu não sou confundido, e hoje eu ouço vídeos de pastores falando, olha, muitas bobagens.
Quando eu ouço um pastor dizer, que isso está aqui no nosso meio, né? Na internet que eu digo, ouço dizer que ele não seria pastor. Ah, eu não seria pastor. Hoje eu escolheria não abrir igreja. Eu recomendo, pastor, a não abrir igreja. Quando eu ouço isso, dá tristeza de uma pessoa que não tem o que falar, fala uma bobagem dessa. Uma pessoa que fala isso, ela não sabe nem para o que foi chamado, nem como foi chamado. E vive isso. Então é triste, porque ela quer ensinar aquilo que ela não vive. Então, nós que fomos chamados para pastores, precisamos ter certeza desse chamado. Se eu não tenho certeza desse chamado, eu realmente preciso voltar atrás, conhecer de Deus para dar o próximo passo à frente. Agora, orientar isso, dizer que não seria, me arrependi. Quer dizer, então, aquilo que ele fez durante muitos anos para trás, antes de sair da Maranata, ele fez errado porque hoje ele desdiz o que disse. E agora, o que ele faz, ele diz que fez e não deveria ter feito. Então, como confiar numa pessoa assim? Num homem de Deus assim? A palavra de Deus, ela é firme, ela é eficaz, e ela está ali. Então, se eu pronuncio algo, claro, como ser humano, eu posso ter uma falha, mas a vida toda falhando, ou seja, tudo que eu preguei há 30 anos atrás, que os costumes, tudo que eu aprendi, eu digo que eu aprendi errado, preciso agora reaprender, estar do lado de um pastor para me ensinar. Então, o ministério que ele teve, que era de Deus, Deus não falou nada, não mostrou nada, não ensinou nada. E agora que eu digo que eu preciso aprender, ok, vou lá para os livros de estudo, que isso não é problema nenhum, isso é bom. E agora eu digo que o que eu fiz há pouco tempo atrás eu fiz errado, eu não teria feito. Então o que você faz agora está certo? Compreendemos isso? Então é isso que eu quero mostrar para os irmãos, que as pessoas dizem, eu me arrependo, eu me arrependo. Não, meu irmão, não me arrependo de nada. De nada, porque tudo que eu fiz na direção do Espírito Santo. Ah, você pregou isso? Não, isso eu não preguei. Eu posso me enganar em algum momento, posso ser mais enfático em alguns costumes, hábitos. Vamos dizer que eu diga assim, não, você tem que usar saia. Vamos dizer que eu tenha pregado isso. Posso, porque é hábito nosso. Em um outro vídeo para explicarmos sobre isso, não há pecado sobre usar ou não usar, mas usos e costumes, entendeu? Em outro momento eu vou falar sobre isso. Mas não há pecado nenhum você fazer ou não fazer os hábitos, os usos e costumes. Então, posso ter pregado isso? Posso, mas conforme a gente vai aprendendo, igual um professor quando ensina, ele vai aprendendo novas didáticas e vai procedendo de outra forma. E o ministério que está sobre a minha vida, o ministério que está sobre a vida do pastor Marcelo, ele foi sendo aperfeiçoado. Mas por que foi sendo aperfeiçoado? Porque o Espírito Santo, ele foi ensinando. E é isso que eu quero praticar para os irmãos. Então, meu irmão, não fique preocupado em ler muito a Bíblia. No primeiro passo eu te mostrei, você precisa, se você quer ter uma liberdade, o Espírito Santo estar do seu lado, começar a te ensinar, você precisa começar lá do início. E o início para você é o Novo Testamento. Pastor, a Bíblia não é lá no Velho Testamento? Sim, mas lá no Velho Testamento é sombra, que a gente aprendeu isso, aprende isso. Então é mais difícil, é possível, mas é mais difícil você começar a aprender. Então, quando você aprende na matemática 1 mais 1 é 2, é mais fácil você aprender que 1 vezes 2 é 2. Então, existem as formas mais práticas. Então, você está ensinando sua alma, a sua vida, o seu coração, a ter o Espírito do seu lado e manter a sua mente, é isso que você está aprendendo, manter a sua mente voltada ali para que esse Espírito continue com você. Está vendo? O Espírito que lemos, que ele vai estar no versículo 26, que você depois, é importante que leia, ele está ali, ele está para ensinar.
Então, esse espírito, você vai começar a perceber isso, e com o passar do tempo, você não tem que estar, não, está o espírito aqui, vamos fazer cara de crente e tudo. Não precisa nada disso. É só ler como um livro normal. Leia como um livro normal e vai conversando com aquele que está do seu lado. Vai dizer assim, Senhor, eu não entendi isso aqui. E se ele não falou naquela hora, continue lendo. Com o passar do tempo, e eu digo um tempo, se você fizer dessa maneira, você vai perceber que é um tempo muito curto, um tempo de dias. Você vai perceber que quando você está lendo, ele está te ensinando, você vai perceber isso. E quando você perceber que ele está te ensinando, você vai perceber também que parou de aprender porque você despertou. Então, quando você desperta assim, que você não está não é transe não, tá, irmãos? É que você não está naquela comunhão, que você percebeu, opa, veio coisas aqui, eu aprendi, isso não é para eu praticar então, é dessa maneira. E você, quando perceber isso, e você vai começar a sentir quando ele está, quando não está. É igual uma esposa, quando está do seu lado, ela está ali dizendo, não, vou ali fazer um cafezinho, você sabe que ela saiu. Não é que ela foi longe, mas saiu ali do seu lado. Então, esse é o momento que precisamos praticar. Dessa maneira, precisamos conhecer a estar com o Espírito Santo. E esse estar com o Espírito Santo, eu preciso saber quando eu estou e quando não estou. Isso vai te ensinar na sua vida, quando você falar, que você vai perceber, opa, o Espírito Santo não falou por mim. Irmãos, é algo maravilhoso. Então vamos lá, sendo prático. Leia a partir de Mateus e você vai começar num momento chato, ali naquelas genealogias, vai passando, vai somente lendo. Pastor, quantos versículos eu devo ler por dia? Aí diz assim, você lê 3 capítulos, 2 páginas, nada disso, nada disso. Leia o que você quer ler, e normalmente a gente quer ler um versículo só, 2 versículos, que é pesado, que ainda não há aquela profundidade, então isso começa, você não entende, quando você não entende, você não quer estar muito bem. Mas leia somente aquilo. Eu só recomendo uma coisa, leia pelo menos um versículo por dia. Pelo menos um versículo por dia. Se você gasta 10 segundos, 15 segundos, mais do que isso, dificilmente. Um versículo mais longo, talvez você gaste 20 segundos. Então é isso que você vai tomar da sua vida para aprender a conhecer a palavra e essa palavra viver em você. Então, 20 segundos, leia um versículo. No dia seguinte você quer ler 2, leia 2. No outro dia você quer ler 3, leia 3. Leia quantos você quiser, simplesmente isso. Não quer ler mais, fecha a Bíblia e coloca ela ali. Só isso. Não há regras. Não há um monte de coisa que você tem que fazer, levantar. Igual falam-se às vezes, né, a forma de você ter que... Não tem que fazer nada demais, é só isso mesmo. Um versículo, 2 versículos. Sem peso, sem culpa. E vai lendo. Você só tem que seguir essa sequência que eu estou te explicando. Vai lendo 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, livro Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Leia. Vai lendo nessa sequência. Mantenha essa leitura sem pressa de chegar ao final. Pastor, e quando chegar lá em Apocalipse, aí você vai lá para Gênesis. Mantendo a mesma forma. Mas, pastor, então eu vou ler só em Mateus. Aí você só vai ler Mateus. Você vai ler, para ler a palavra, você vai ler só Mateus. Só ler sequência. Agora, pastor, eu queria ter uma palavra do Senhor. Claro, você um dia quer ler um Salmos, ou ler uma palavra que foi trazida no culto, quer conhecer aquela palavra. Sim, não há problema nenhum. Você vai estar no Salmos, você vai estar em Romanos, ou você vai estar em Levítico, aonde estiverem pregando. Você quer ler aquilo lá, naquele dia? Você quer ler aqueles 3 versículos, 5 versículos que pregaram? Um irmão falou contigo lá em Salmos, você quer ler aqueles Salmos ali? Não há problema nenhum sobre isso. Você faça isso. Terminou isso, para qual você vai voltar? Aonde você parou. Versículo 3 do capítulo 1 de Mateus. Mas no dia seguinte você quer ler também o Salmo de novo. Leia o Salmo de novo.
Como você lê? Aonde você vai voltar? Pastor, eu tenho que ler o Mateus, o capítulo 1, versículo 4, quando terminar de ler Salmo? Não. Você já está, ela palavra a palavra, ela já está enriquecendo sua vida, não há essa necessidade, isso não é regra. Não é obrigação, você não está por obrigação. Então você vai ler. O que você não pode é deixar de ler, como eu falei para você. Agora, se você está uma semana lendo Salmos, opa, parou. Aí você parou. Parou de aprender como o Espírito Santo se chegar a você. Você voltou ao velho homem. Aí você está lendo a Bíblia aleatoriamente e sem liberdade de espírito te ensinando. Compreendeu? Então você não precisa ter pressa nenhuma e você vai perceber, faça isso. Depois de um dia você vai perceber, e sem pressa, sem cobrança, um versículo, dois. Pastor, eu quero ler um capítulo inteiro. Se você deseja em sua alma, lendo que aquilo está lhe trazendo curiosidade, você quer ver, mas sim, agora que você acha que ler 3, 4, 5 capítulos, você vai ser mais rápido em aprender do Espírito Santo como ele está ao seu lado, isso não vai acontecer. Vai acontecer quando for algo natural, você e o Espírito Santo. Você e o Pai. Jesus estava assim, Pai, eu bem sei que sempre me ouve, mas eu falo isso para aqueles que estão à minha volta. Então, se você quer ter uma intimidade com Deus, é dessa maneira. Se você quer aprender a Bíblia, existem outras formas. Se você quer ser um estudioso da Bíblia, existem outras formas. Se você quer sentir Deus falando contigo através da Bíblia para você não ser enganado e não fazer igual esse pastor que falou assim, fez tudo errado e agora abriu igreja e se arrependeu e agora foi por livros de estudo que não falei, não há pecado nisso, não há problema nenhum. Bom, estudo também. Agora percebo hoje que se estudar mais isso traz crescimento, mas antes aprendi com o Espírito Santo a trazer um crescimento na alma. Por isso digo, não fui confundido. Não fui enganado em momento nenhum. O Gedeutinho não me enganou em momento nenhum. Sei o que deveria fazer na época, sei o que fiz e sei o que devo fazer hoje. E sem peso. Então, se você não quer ser assim como esse pastor, que se define não, acredita que é um pastor. Se você não quer ser assim, voltar atrás no que você falou e no que você aprendeu e começar de novo, então você vai ter assim, aprendi errado, então começo de novo, aprendi errado. Está dizendo, aprendeu 30 anos, tantos anos lá, fez tudo errado. Quando começou, aí agora aprendeu, que daqui a 2 anos ele vai perceber que o que aprendeu errado de novo. É assim, é isso que você vai seguir, é isso que você quer? Irmãos, sem peso, sem pressa, sem cobrança. Se você puder, todo dia, recomendado pelo pastor Marcelo, ler um versículo nessa sequência, você vai perceber que sua vida ela vai crescer espiritualmente muito rápido. E você vai perceber também, conforme você for lendo, você vai conversando com Deus. Isso vai ser algo que você, quando menos perceber, você vai estar fazendo isso. Isso vai ser bom. Você vai ver que sua vida vai começar a ser guiada pelo aquele texto que você começou a ler, que você leu. Sua vida, Deus vai usar aquilo, que a Bíblia é viva, a palavra é viva, vai começar a usar aquilo para te guiar, como falar com o marido, como agir no trabalho. Você vai perceber que aquilo Deus está te ensinando através daquilo a orientar a sua vida. É mais simples do que parece, mas mais complicado do que percebemos. A prática é o melhor resultado. Amém, meus irmãos? A paz de Jesus.